Na sua empresa, a sua equipe de manutenção é formada por mantenedores ou por trocadores de peça? Em levantamento feito em mais de 100 empresas ao longo de 25 anos, constatamos que em 92% dessas empresas, inicialmente, a maioria dos mantenedores eram apenas trocadores de peça. Analisando as deficiências de manutenção dessas empresas, chegamos a 5 conceitos básicos que devem ser dominados por todos os profissionais da gestão de ativos. Principalmente os mantenedores, que são os cirurgiões da manutenção. Se o mantenedor não dominar esses 5 conceitos básicos, a probabilidade dele ser um trocador de peças é muito grande. E por mais que invista em tecnologia, a sua empresa jamais conseguirá romper o ciclo vicioso das falhas. E seu sistema de gestão da manutenção será um ralo de dinheiro. E esses 5 conceitos básicos são: se você quer saber sobre esses 5 conceitos básicos e melhorar o desempenho da manutenção aí na sua empresa, fique comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Sou Rubens Lima, consultor da Advanced Consultoria e já estou aprendendo e multiplicando gestão de ativos TPM e WCM há mais de 30 anos. A existência de trocadores de peça ao invés de mantenedores é um problema oculto para a maioria das empresas. Sempre que vemos os profissionais da manutenção cheios de trabalho correndo de um lado para o outro, a impressão que temos é que está tudo sob controle. Mas na verdade, a interrupção dos processos produtivos, os reparos ineficazes e o consumo de recursos financeiros muito acima do que é necessário ocorrem diariamente e comprometem a lucratividade da empresa. E o pior é que o esforço gasto nessa situação caótica é o mesmo ou às vezes até maior do que aquele necessário para manter um ambiente de excelência. Para entendermos melhor a importância desses 5 conceitos, veja esse exemplo. Como de costume, um equipamento parou repentinamente e o operador acionou a manutenção. Ao chegar no local, o mantenedor avaliou a ocorrência e identificou que a engrenagem de tração da esteira de transporte estava com os dentes quebrados. Foi almoxarifado, requisitou outra engrenagem e providenciou a sua substituição. Colocou o equipamento para operar e todos ficaram felizes. Em menos de 15 dias, o mesmo equipamento parou novamente. A manutenção foi acionada e outro mantenedor foi ao local. Identificou que a engrenagem de tração da esteira de transporte estava com os dentes quebrados. Foi almoxarifado, mas não havia a engrenagem disponível. Então ele abriu uma solicitação de manutenção. Quando o PCM recebeu a solicitação de manutenção, o planejador de manutenção solicitou a compra emergencial da engrenagem, que com certeza custou mais caro, e chegaria em 2 dias. Para que a linha não ficasse parada tanto tempo, o planejador solicitou que a oficina usinasse uma engrenagem em bronze. O mantenedor que recebeu a engrenagem usinada foi ao equipamento, substituiu a engrenagem, colocou o equipamento para operar e todos ficaram novamente felizes. A empresa, nesse evento, ficou sem produzir por mais de 8 horas. Mas adivinha o que aconteceu alguns dias depois? O equipamento parou novamente. A engrenagem estava intacta, mas a esteira totalmente deteriorada. Não havia esteira suficiente em estoque. Foi um tal de trocar esteiras durante uns 6 meses, até alguém finalmente perceber que a engrenagem de bronze não era o componente correto para aquele sistema. Em casos como esse, que ocorre numa frequência muito maior do que imaginamos, os mantenedores são, na verdade, trocadores de peças. E o planejador de manutenção atua apenas como despachante de luxo. Além desse tipo de ocorrência, temos casos onde o mantenedor não consegue identificar o modo de falha causador da falha funcional e realiza a substituição de diversos outros componentes como garantia. Semanas depois, o mesmo problema volta a ocorrer, porém com características totalmente diferentes. Em ambos os casos, o nosso cirurgião não teve conhecimento suficiente para diagnosticar corretamente o problema e acabou realizando a cirurgia no local totalmente errado. Isso gera enormes perdas para a produção e manutenção, além de elevar consideravelmente os seus custos. E você sabe, toda elevação de custo termina com a redução da lucratividade da empresa. A solução desse problema só será possível se você tiver na sua empresa
mantenedores com conhecimento suficiente para diagnosticar corretamente as causas das falhas funcionais. O diagnóstico de falhas normalmente é feito sob a pressão da necessidade de produzir. E a capacidade de diagnosticar com precisão e agilidade depende fortemente dos 5 conceitos que eu falei anteriormente. Sem esses conceitos, a sua equipe de manutenção continuará sendo formada por trocadores de peça. E o seu planejamento de manutenção não passará de um facilitador burocrático da execução. Com a chegada da norma ISO 55000, a palavra ativo foi gourmetizada. E o que era para ajudar acabou confundindo o mantenedor. Hoje, tudo virou ativo e os profissionais da manutenção não entendem a importância ou não conseguem diferenciar equipamento de sistema e componente. E essa diferenciação é a principal ação inicial da função manutenção e deve ser consolidada pelo que nós chamamos de estrutura hierárquica de ativos. Entenda, a hierarquia não é só burocracia, não se trata apenas de taxonomia ou locais de instalação. Ela é o mapa de endereçamento de tarefas, dados e recursos técnicos e financeiros necessários ao sucesso da manutenção e da gestão de desempenho de ativos. Precisamos diferenciar os níveis de atuação e gestão de equipamento, sistema e componente, pois os sistemas desempenham as funções do equipamento e é no componente que toda e qualquer tarefa de manutenção é executada. Desde o meu início na gestão da manutenção, há mais de 35 anos, já vi todo tipo de estrutura hierárquica de ativos. E posso afirmar que a estrutura otimizada de gestão de ativos não precisa ter mais do que 7 níveis de desdobramento. Nos 2 primeiros níveis temos os dados de localização. No nível 1, a empresa. No nível 2, as áreas que compõem a empresa. Nos níveis 3 e 4 temos os dados de produção, começando pelo processo no nível 3, desdobrando em etapas de processo no nível 4. E nos níveis de 5 a 7 temos os dados de manutenção. No nível 5 temos os equipamentos instalados em cada etapa de processo. No nível 6, os sistemas do equipamento. No nível 7 temos o componente, que é o LRU, de Line Replaceable Unit, que é a unidade de substituição na linha. A linha, nesse caso, é a linha de produção, que na nossa estrutura denominamos de processo, está lá no nível 3. A maioria das empresas chega no máximo no nível de equipamentos, que é o nível 5 da nossa estrutura. Mas a gestão classe mundial da manutenção na era da indústria 4.0 jamais pode parar no nível de equipamento. Se você parar no nível 5, vai saber no máximo o que falhou e a falha funcional que ocorreu. Agora, se você for até o nível 7, você terá uma quantidade de informação muito maior, sabendo o modo de falha que ocorreu, as causas do modo de falha e as ações necessárias para evitar que esse mesmo modo de falha volte a ocorrer. E a prevenção da reincidência é muito importante na manutenção moderna, pois cerca de 60% das falhas funcionais reincidem no período de 1 ano. Veja essa imagem do PAS 55 que deu origem à norma ISO 55000. Nela temos os 5 tipos de ativo no contexto do negócio. No centro, temos os ativos físicos e a sua interface com os demais ativos. Os ativos que são objeto central da manutenção são os ativos físicos, que podem ser organizados em processos produtivos e instalações. Observe essas fotos. Nela temos diferentes processos produtivos e as instalações necessárias para permitir que os processos gerem os produtos da empresa. Se esses ativos não forem devidamente compreendidos, jamais serão gerenciados adequadamente, de forma proativa ou reativa. A estrutura hierárquica de ativos permite que todos na empresa enxerguem essa instalação complexa da mesma forma, até o nível de componente, pois é nesse nível que a manutenção na era da indústria 4.0 atua, tanto na execução de tarefas, na gestão de materiais, gestão de dados, gestão de desempenho e gestão de custos. Ao elaborar a estrutura hierárquica de ativos, ficará muito mais fácil entender a complexidade, determinar os ativos mais críticos, determinar os recursos a serem utilizados na manutenção, dimensionar as equipes de manutenção, elaborar os planos de manutenção preventiva e determinar de forma científica os indicadores e, principalmente, o custo real de manutenção.
A manutenção foca a gestão detalhada a partir do quinto nível, que é o equipamento. Observe esse exemplo meramente ilustrativo. Veja que aqui a produção artesanal de cerveja é feita em um processo que passa por diversas etapas de processo, que transformam materiais em produto, e é nas etapas de processo onde os equipamentos estão alocados. É a partir desse nível que a manutenção atua. Os equipamentos são desdobrados em sistemas que desempenham as funções do equipamento, e esses sistemas são formados por componentes, que é o LRU, e é no nível de componente que a manutenção 4.0 deve atuar. É importante salientar que os níveis de 1 a 6 são convenções, ou seja, cada empresa determina a melhor forma de organizar. Já o nível 7 é uma definição de engenharia de manutenção, que determinará o nível de detalhe e a forma como é feita a gestão de ativos na sua empresa. O conceito de LRU é desconhecido pela maioria dos profissionais de manutenção. Temos um vídeo no nosso canal onde eu explico o que vem a ser LRU. Outra questão muito importante a ser salientada é a relação direta entre a estrutura hierárquica de ativos e o nível de capacitação da equipe de manutenção. Sempre que vou avaliar o nível de maturidade da gestão de ativos em qualquer empresa, o primeiro item que eu olho é justamente a estrutura hierárquica de ativos. Nas empresas onde o nível de desdobramento não vai além do nível de equipamento, indicam que os profissionais da manutenção possuem conhecimento superficial em termos operacionais e gerenciais. Empresas que não chegam ao nível de componente jamais saberão o que é modo de falha funcional, pois isso não faz parte do dia a dia da equipe de manutenção. Se você quer elevar o nível de competência de todos os profissionais da manutenção, faça o desdobramento até o nível 7, chegando aos componentes do equipamento. O segredo então é criar uma estrutura onde a informação seja gerada no nível correto e flua sem ruído, o que nós chamamos na indústria 4.0 de Unified Namespace. Agora me diga, quantos equipamentos você vê nesse diagrama? Agora que nivelamos os conceitos referentes à estrutura hierárquica dos ativos, podemos falar sobre funções e falhas funcionais. Existe uma grande confusão entre os profissionais da manutenção quando entramos nesse assunto. Essa confusão é criada inicialmente pela falta do primeiro conceito, que é a estrutura hierárquica de ativos. Para determinar funções e falhas funcionais, é necessário antes definir claramente os equipamentos e seus sistemas. Sempre que falo sobre esse assunto em nossos clientes, o pânico se instala, porque a maioria relaciona diretamente funções e falhas funcionais com RCM, que é a manutenção centrada na confiabilidade. E os trocadores de peça acreditam que RCM é algo extremamente complexo e avançado. Os conceitos introduzidos pelo RCM na década de 1960 hoje são conceitos básicos incorporados à gestão de ativos, que devem ser conhecidos por todos os profissionais da manutenção. Como vimos, equipamentos são ativos adquiridos pela empresa para desempenharem funções dentro dos processos produtivos. Essas funções têm como objetivo agregar valor nas etapas de processo onde o equipamento está alocado. Lembre-se que as funções dos equipamentos são desempenhadas pelos seus sistemas. Os equipamentos desempenham dois tipos de funções. Funções operacionais, que descrevem a capacidade de desempenho do processo e agregação de valor ao produto, e funções de processamento, que descrevem como os sistemas garantem o desempenho das funções operacionais. Veja esses exemplos ilustrativos. Nessa imagem temos uma rotuladora, que foi definida como equipamento. A sua função operacional é aplicar 40 mil rótulos por hora. Quando a empresa foi adquirir esse equipamento, esse parâmetro com certeza foi passado para os fornecedores. E como função de processamento podemos citar transportar garrafas na velocidade de 3 metros por segundo. Isso indica que se as garrafas forem transportadas nessa velocidade, nós conseguiremos aplicar 40 mil rótulos por hora. Nessa outra imagem, o equipamento é um forno de assar pizzas. A função operacional é assar 120 pizzas por hora. Para garantir a função operacional, nós temos a função de processamento, como, por exemplo, aquecer a câmara a 180 graus Celsius. Se essa câmara for aquecida a essa temperatura, nós conseguiremos assar essa quantidade de pizza esperada.
Nesse terceiro equipamento, nós temos um moinho de grãos, cuja função operacional é moer 15 toneladas de grãos por hora. Já a função de processamento é acionar o moinho a 15 rotações por minuto. Isso, segundo o projeto, vai garantir que consigamos moer 15 toneladas de grãos por hora. Nesses exemplos, fica fácil entender que a função operacional expressa a necessidade do processo. E as funções de processamento descrevem o que os sistemas do equipamento devem fazer para garantir as funções operacionais. Por questão de padronização, as funções dos equipamentos podem ser descritas através de um verbo seguido de um objeto e um padrão de desempenho. É muito importante que a equipe de manutenção defina claramente qual é o padrão de desempenho esperado de cada função. Por exemplo, rotular. Rotular é um verbo. Qual é o objeto? As garrafas de cerveja. E qual é o padrão de desempenho? 30.000 garrafas por hora. Agora, o que ocorre quando o equipamento se torna incapaz de desempenhar pelo menos uma de suas funções? Nós temos a ocorrência do que chamamos de falha funcional. O estabelecimento do padrão de desempenho do equipamento é fundamental para que possamos definir corretamente as falhas funcionais. E muitas empresas têm grandes surpresas nessa hora. A falha funcional é a incapacidade total ou parcial do equipamento em desempenhar determinada função. Isso demonstra que não ocorre falha potencial em equipamento. Temos apenas a falha funcional, que pode gerar perda total ou parcial da função. Por exemplo, forno incapaz de assar, perda total da função, forno assando menos de 120 pizzas por hora, perda parcial da função. Moinho incapaz de moer, perda total da função, moinho moendo menos de 15 toneladas por hora, perda parcial da função. As funções desempenhadas pelos equipamentos podem ser quantitativas e qualitativas. Até o momento falamos somente sobre as funções quantitativas. Quando temos a ocorrência de uma falha funcional numa função quantitativa, podemos ter dois tipos de perdas: perda de disponibilidade e perda de desempenho operacional. A perda de disponibilidade é causada pela perda total da função, e a perda de desempenho é causada pela perda parcial da função do equipamento. Na maioria dos casos, a perda parcial da função causa uma perda de disponibilidade também, quando a manutenção necessita parar o equipamento para restaurar a função perdida parcialmente. Para entendermos a função qualitativa, vamos utilizar o exemplo do moinho de grãos. Imagine que uma das funções do moinho seja moer grãos com granulometria entre 150 e 160 microns. Quando temos uma falha funcional e uma função qualitativa, temos a perda por defeitos, referente ao volume defeituoso que foi produzido, mas podemos também ter perda de disponibilidade, quando for necessário parar o equipamento para reparar a falha funcional que gerou produtos defeituosos. Em casos como esse, as pessoas se enrolam totalmente. Nesse caso, temos dois eventos, que foi a geração de produtos defeituosos e a parada do equipamento para realizar o restabelecimento da função. A tendência natural em falhas funcionais qualitativas é a manutenção registrar a falha funcional como incapacidade de moer, pois o equipamento ficou parado para o restabelecimento da função. Como a perda total foi causada pela geração de defeitos, a produção deve registrar o volume de material defeituoso e a perda total de eficiência do processo. E a falha funcional deve ser registrada como moendo grãos com granulometria maior que 160 microns. Sempre que questiono profissionais da manutenção sobre qual foi a falha funcional ocorrida, a resposta normalmente não é uma falha funcional, mas sim um modo de falha, e na maioria das vezes descrito parcialmente. Por exemplo, o redutor travou, o eixo quebrou, o motor fundiu. Isso tudo não é falha funcional, mas sim modo de falha. Você concorda que isso não é uma falha funcional? Se não concorda, segue o vídeo. Essa confusão na prática ocorre em função da falta do primeiro conceito, que é a estrutura hierárquica de ativos, e o segundo conceito, que é função e falha funcional. Se não acredita, faça um teste aí na sua empresa. Pergunte ao mantenedor qual foi a falha ocorrida e você verá, a resposta será um modo de falha funcional.
A falha funcional ocorre no equipamento, que é o nível 5 da nossa estrutura hierárquica de ativos. E o modo de falha ocorre no componente, que está lá no nível 7, no LRU. E essa diferenciação é vital para os profissionais da manutenção. Sem essa definição, seu plano de manutenção será apenas uma lista genérica de tarefas que o mantenedor vai ler e vai lá executar no campo, sem saber exatamente o que ele está fazendo e o benefício que aquilo trará para o desempenho da manutenção. E para eliminar essa confusão toda, vamos para o terceiro conceito, que é justamente o que vem a ser modo de falha. Agora que entendemos a importância da estrutura hierárquica de processos e dos conceitos de função e falha funcional, vamos ao conceito mais importante de manutenção, que é aquele capaz de transformar um trocador de peças em um verdadeiro mantenedor, que é o modo de falha. Modo de falha talvez seja a palavra mais importante da manutenção, mas devemos tomar muito cuidado com isso, porque é comum encontrar literaturas e até vídeos aqui no YouTube dizendo que modo de falha é um sintoma. Isso é um erro e indica confusão entre dois conceitos distintos, modo de falha e anomalia. Mas nós vamos falar mais sobre isso ainda nesse vídeo. Modo de falha é o evento causador da falha funcional do equipamento. Trata-se de um fenômeno que ocorre nos componentes. Veja alguns exemplos. A nossa rotuladora pode apresentar uma falha funcional, que deveríamos descrever da seguinte maneira: rotuladora incapaz de transportar garrafas. E também poderíamos ter um modo de falha causador dessa falha funcional como sendo uma engrenagem de tração da esteira quebrada por sobreuso. Vejam, a engrenagem quebrada é o modo de falha e é o evento causador da falha funcional. Já no nosso forno de pizza poderemos ter uma falha funcional: forno de pizza assando massa com ponto abaixo do padrão. E como causa imediata, ou seja, como modo de falha, poderíamos ter bicos do queimador entupidos por falta de limpeza. Já no nosso moinho de grãos, poderíamos ter uma falha funcional: moinho de grãos incapaz de moer. E como modo de falha, o motor elétrico do sistema de partida queimado por baixa isolação. Modo de falha nada mais é do que um componente que apresentou um problema causado por um evento indesejado. Para efeito de padronização, costumo descrever o modo de falha como sendo um componente que apresentou um problema que teve uma causa imediata. Podemos citar vários exemplos de modo de falha descritos dessa maneira: rolamento travado por falta de lubrificação, motor queimado por baixa isolação, eixo torcido ou rompido por excesso de carga, ventosa desgastada por sobreuso. Para fixarmos o conceito de modo de falha, observe isso. Veja bem os detalhes. Você sabe me dizer o que é isso? Se você falou que é um rotor de uma bomba centrífuga, você errou. Na verdade, isso aqui já foi o rotor de uma bomba centrífuga. E hoje, nada mais é do que um modo de falha. Então, modo de falha é um componente que apresentou um problema devido a uma causa. Então, se eu fosse descrever esse modo de falha, como é que eu descreveria? Eu diria: rotor da bomba centrífuga com aletas desgastadas. E a causa? É justamente aí que vem a grande diferença entre mantenedor e trocador de peça. O trocador de peça não identifica a causa, para ele não interessa. Basta chegar lá, viu que o rotor está deteriorado, já vai, tira o rotor, joga na caçamba de sucata, né? Monta um novo redutor e a vida segue. Já o mantenedor não. Ele vai querer saber o porquê que houve esse desgaste das aletas, né? Ele vai observar. Uma vez que você jogou o modo de falha na caçamba, você mandou toda a informação muito importante para a engenharia de manutenção embora. A partir daí, tudo passa a ser o quê? Suposições, né? Então o mantenedor ele lida diariamente com modos de falha. Então modo de falha não é um sintoma, né? Modo de falha é um elemento físico, né? Você está vendo aqui, ó, isso aqui é o modo de falha. Agora é lógico, durante o tempo que começou
ocorreu o modo de falha até o momento em que perdeu totalmente a função, com certeza esse componente aqui apresentou diversos sintomas, que são as anomalias. Então, o modo de falha é físico, os sintomas são as anomalias. Então, por exemplo, esse rotor poderia estar já emitindo um ruído estranho, ele poderia já estar com a vibração acima do normal, você perceberia isso olhando a carcaça da bomba. Tá? Você poderia perceber que a pressão de recalque também caiu, estava abaixo do padrão. Isso tudo são anomalias manifestadas pelo modo de falha. Agora, se o trocador de peças pegar esse modo de falha e jogar na caçamba de sucata, acabou a informação. Interessante que justamente onde eu peguei esse modo de falha, na caçamba de sucatas. Estava andando dentro de uma empresa, de repente eu olhei dentro da caçamba, peguei esse modo de falha que me chamou a atenção e depois eu fui investigar o que aconteceu. Pasmem, não tinha informação nenhuma sobre esse componente. A única informação que tínhamos lá é que a bomba estava com baixa pressão. E para você saber que o componente foi tocado, só teve um jeito. Ele foi retirado do almoxarifado. Mas no software de engenharia de manutenção, não fazia nenhuma referência à substituição desse componente. Ou seja, o MTBF, MTTR, todos os indicadores de manutenção acabaram furados. Né? Por quê? Porque a pessoa não entendeu a importância de registrar corretamente o modo de falha. Agora imagine a quantidade de componentes que existem na sua empresa. A má notícia é que todos esses componentes podem apresentar diversos modos de falha. Agora a boa notícia é que todos esses modos de falha são previsíveis. Podemos definir os modos de falha através de uma análise FEMEA e podemos identificar a sua ocorrência através dos 5 sentidos e de ferramentas de medição, instrumentos de medição. Na manutenção classe mundial, a regra é muito clara. Se podemos prever, podemos prevenir. Isso mostra para nós e para a empresa que falha zero não é uma utopia. Como vimos, os modos de falha ocorrem no nível de componentes, que é o LRU. E a partir de agora nós vamos falar um pouco sobre como se comportam os modos de falha. Os componentes do equipamento possuem uma expectativa de vida que denominamos de vida útil, que compreende o intervalo de tempo desde o momento que o componente é instalado até a hora da sua substituição. A vida útil do componente varia muito em função do tipo de componente, da sua condição de uso e da qualidade da manutenção que é fornecida ao componente. Componentes idênticos podem ter comportamentos totalmente diferentes em função do processo onde operam. Os componentes desempenham funções padrão, que garante o desempenho das funções dos sistemas do equipamento. O desempenho da função padrão do componente ocorre ao longo da maior parte da sua vida útil. Mesmo em um ambiente ideal, onde esteja sujeito apenas à deterioração natural, em um determinado momento o componente começa a apresentar perda do desempenho da sua função padrão. Esse momento é denominado de ponto P, que indica a ocorrência do modo de falha potencial. A partir desse momento, a perda de desempenho é irreversível e evoluirá até que o componente perca totalmente a sua função. E esse ponto é denominado de ponto F, que é o ponto de modo de falha funcional. O modo de falha funcional do componente é a causa imediata da falha funcional do equipamento. Porém, nem todo modo de falha funcional é capaz de causar por si só uma falha funcional no equipamento. O intervalo de tempo decorrente entre o ponto P, de modo de falha potencial, e o ponto F, de modo de falha funcional, é denominado de intervalo PF. Observe que temos 2 intervalos de tempo muito importantes até agora, que é a vida útil do componente e o intervalo PF. Ambos intervalos são características do componente, que são influenciados fortemente pela condição de uso e pela qualidade da manutenção dada ao componente. Quando a condição de uso é intensificada e ou não é fornecida a condição básica ideal ao componente, podemos ter a redução da vida útil do componente e também do intervalo PF. A redução da vida útil do componente impacta fortemente na confiabilidade do equipamento, na carga de trabalho da manutenção e, consequentemente, na elevação dos gastos de manutenção.
Já a redução do intervalo PF pode comprometer a eficácia das atividades de inspeção e comprometer a gestão de materiais de manutenção, que também impactam na elevação dos gastos de manutenção. A vida útil do componente, na maioria dos casos, é muito inferior à vida útil do equipamento. Isso indica que o componente será substituído diversas vezes ao longo desse tempo. Você verá que existem diversos componentes que entram em modo de falha funcional e nada interfere no desempenho do equipamento, mas pode interferir no desempenho de outros componentes e esses sim interferem no desempenho do equipamento. Nesse momento nós tivemos o que? A propagação dos efeitos de um componente para outro que acabou gerando a falha funcional do equipamento. Como a condição ideal é meramente teórica, em função da complexidade da maioria das instalações industriais, a vida útil do componente varia constantemente, em função da condição de uso e da qualidade da manutenção. Isso indica que a vida útil do componente não é constante, ela é variável. Por isso que nós utilizamos um indicador chamado MTBF, que é o tempo médio entre as falhas. Para fixar o que falamos até agora, vamos utilizar o exemplo de um sistema de transmissão por correias. Veja que nesse exemplo os componentes possuem características, comportamento e vida útil distintas. Imagine que o componente mais crítico desse exemplo seja a correia de transmissão. Durante o tempo que desempenham suas funções, as correias estão sujeitas à deterioração forçada, causada principalmente pelas alterações nas condições de uso, por exemplo, uma sobrecarga, e também pela falta de condições básicas, que seriam deficiências do alinhamento, tensionamento e limpeza. Essas alterações reduzem a vida útil dos componentes, antecipando a ocorrência dos modos de falha potencial e funcional. À medida que o desgaste natural das correias vai ocorrendo, a manutenção vai restabelecendo as suas condições básicas, fazendo com que a correia volte a desempenhar plenamente a sua função padrão. Por melhor que seja a manutenção das condições básicas, o componente vai se deteriorar naturalmente e num determinado momento vai chegar ao limite do seu desgaste ou do tensionamento. Nesse momento tivemos a ocorrência do modo de falha potencial, que é o ponto P. A partir daí, as correias começam a apresentar sintomas, que são as anomalias, como vibração, ruído alterado, temperatura elevada, fissuras. Mesmo que sofram apenas a deterioração natural, vai chegar um momento onde as correias perderão a sua capacidade de aderência, que é o que faz com que elas desempenhem as suas funções. E é justamente nesse momento que tivemos a ocorrência do ponto F, que é o ponto de modo de falha funcional. Nesse nosso exemplo, se o mantenedor não souber estabelecer corretamente as condições básicas das correias, elas poderão sobrecarregar os demais componentes, causando a deterioração forçada e a redução da vida útil. É nesses casos que devemos tomar muito cuidado, porque existe a possibilidade de propagação da deterioração entre esses componentes que se relacionam. Note que o ponto F não é a quebra nem o rompimento físico do componente, mas sim a incapacidade de desempenhar a sua função. Na era da indústria 2.0, utilizava-se muito o termo quebra, que vem do inglês breakdown. Mas a partir da indústria 3.0, a manutenção deu um salto conceitual e tecnológico muito grande, com o surgimento da manutenção preditiva, do RCM e também do TPM. O termo quebra se tornou inadequado e entrou em desuso, sendo substituído por termos mais específicos e objetivos, como falha funcional, para expressar a perda de função do equipamento, e modo de falha funcional para a perda de função do componente. Eu fico arrepiado quando eu vou numa empresa e me apresentam uma análise de quebra-falha. O simples fato de utilizar esse termo dúbio e impreciso demonstra a falta de conceitos básicos de manutenção. Recorrendo à nossa estrutura hierárquica de ativos, temos 3 níveis de falha. Falhas de processo, no nível de processo, falhas funcionais, no nível de equipamentos, e modos de falha funcional, no nível de componente. Os modos de falha são as causas imediatas das falhas funcionais, que por sua vez são uma das causas imediatas das falhas de processo. O planejamento da gestão de ativos se materializa através das tarefas proativas e reativas de manutenção.
As tarefas proativas constam nos planos de manutenção, e são esses planos que direcionam a utilização de todos os recursos humano e financeiro utilizados para prevenir a ocorrência dos modos de falha, garantindo o desempenho das funções do equipamento. Se os planos de manutenção proativa forem ruins, por melhor que seja a execução das tarefas de manutenção, o desempenho da função manutenção e dos ativos será ruim. Os 4 primeiros conceitos que abordamos servem como base para a elaboração de excelentes planos de manutenção proativa. E a sua execução depende do entendimento conceitual das tarefas de manutenção. As tarefas de manutenção estão organizadas em 2 tipos: manutenção proativa e manutenção reativa. A manutenção proativa contempla as tarefas executadas antes da ocorrência do modo de falha funcional. As tarefas de manutenção reativa são executadas após a ocorrência do modo de falha funcional. Essas tarefas podem ser executadas com base no tempo, em intervalos determinados pelo planejamento de manutenção, e com base na condição, a partir da identificação do modo de falha potencial. Muitos livros e artigos de manutenção chamam as tarefas de manutenção de estratégia de manutenção. Isso é um grande erro, pois se tratam apenas de tarefas operacionais. Estratégia está em outro nível, e esse erro leva muitas pessoas a confundirem o SAMP com o plano de manutenção proativa. Conhecer e saber distinguir corretamente os tipos de manutenção é fundamental para a comunicação assertiva, priorização do trabalho, execução eficaz e coleta dos dados necessários para a melhoria contínua da gestão de ativos. A manutenção corretiva é um tipo de manutenção reativa, pois é realizada após a ocorrência do modo de falha funcional. Ela ocorre em função do modo de falha potencial não ter sido percebido, ou ter sido percebido, porém não ter sido eliminado antes da ocorrência do modo de falha funcional. A manutenção corretiva não atua apenas na substituição dos componentes que apresentaram modo de falha funcional, mas também no restabelecimento da condição básica dos componentes. Ou seja, a manutenção corretiva não é simplesmente substituir a peça que gerou a falha do equipamento. Na indústria 4.0, a manutenção corretiva evoluiu muito, e seu objetivo não é somente restabelecer a função do componente e do equipamento, mas sim analisar o evento, determinar o modo de falha funcional causador da falha funcional, analisar a cadeia de propagação, identificando a ocorrência de falhas múltiplas, determinar e implementar ações corretivas ou de melhoria para prevenir a reincidência do modo de falha funcional. Observe esses indicadores e me diga o que eles têm em comum. Pois é, todos são gerados a partir dos dados coletados durante a execução da manutenção corretiva. Se a falha funcional não for registrada adequadamente, jamais teremos dados confiáveis para o estabelecimento de todos esses indicadores. Ao atuar no reparo, o mantenedor deve garantir o registro do desdobramento do downtime, pois esses dados serão fundamentais na realização da análise Hanks. Em muitos casos, o tempo de reparo é diferente do downtime. Os tempos marcados em vermelho nesse desdobramento são os componentes do tempo de reparo. O professor Kunio Shirose, do JPM, sempre falava: já que a falha ocorreu e reparamos, o mínimo que podemos fazer é aprender com as falhas. A manutenção preventiva é um tipo de manutenção proativa, pois é executada antes da ocorrência do modo de falha funcional. É composta por tarefas de prevenção e eliminação da deterioração, baseadas no tempo, em intervalos pré-determinados pelo planejamento de manutenção, independentemente do estado em que se encontra o componente. Na era da indústria 4.0, o tipo de manutenção preventiva mais importante é a manutenção das condições básicas, que consiste em fornecer aos componentes as condições necessárias para prevenir a deterioração forçada. Entre essas tarefas posso citar alinhamento, nivelamento, balanceamento, limpeza, lubrificação e fixação. Além dessas tarefas, temos também a substituição de componentes. Muitos gestores de manutenção abusam da manutenção preventiva por precaução, pois é mais fácil controlar a disponibilidade de materiais e dá a sensação de reduzir paradas inesperadas do equipamento.
A determinação de tarefas eficazes de manutenção preventiva implica na disponibilidade de dados estatísticos referentes ao desempenho dos componentes. Por não possuir inicialmente esses dados, muitas empresas optam pelo caminho mais fácil, porém mais caro, trocando muitos componentes caros antes da hora, sacrificando montantes enormes de peças e mão de obra apenas para se resguardarem. Para o gestor de manutenção é confortável, ele dorme tranquilo porque está tudo novo. Mas para a empresa, isso é uma hemorragia de capital. É muito dinheiro desperdiçado em nome de uma falsa garantia de desempenho. Levantamentos indicam que o excesso de substituição baseado no tempo eleva em cerca de 40% o custo total de peças de manutenção. Pense nisso, quase metade do seu orçamento de peça e mão de obra pode estar sendo jogado no lixo. E o pior, a alta direção muitas vezes nem percebe. O trocador de peças é o braço executivo desse desperdício. Ele substitui componentes que ainda tinham de 30% a 40% de vida útil simplesmente porque consta no plano. Ele não questiona nem observa, apenas troca. O mantenedor, por outro lado, é o guardião do seu lucro. Ele entende que a preventiva deve ser cirúrgica. Ele usa o senso de observação para identificar casos onde, notoriamente, o componente substituído ainda estava em perfeitas condições de uso. Dessa forma, ajuda o planejamento de manutenção a revisar os planos de manutenção, garantindo uma troca de peça base tempo muito mais adequada. Se a sua empresa está nesse grupo que gasta de 40% a mais, você não tem um problema de máquinas. Você tem um problema de competência analítica no planejamento e na execução. Vou utilizar a curva normal para ilustrar o comportamento do componente. Lembre-se, estou me referindo ao comportamento do componente e não do equipamento. Pela curva normal, se substituirmos o componente em intervalo igual ao seu MTBF, a probabilidade de falhas será de 50%. Para diminuirmos a probabilidade de falhas, a substituição deve ser feita em intervalo menor que o MTBF. Quanto menor o intervalo, menor será a probabilidade de ocorrência do modo de falha funcional, representado pela cor vermelha. Agora, se olharmos para o outro lado da curva, representada na cor azul, temos a probabilidade de o componente ainda ser capaz de desempenhar sua função padrão. Isso significa que poderíamos utilizar o componente por mais tempo. Como vimos, dificilmente o intervalo entre falhas é constante. Ele varia com uma certa dispersão, e a manutenção preventiva, baseada no tempo, só é indicada para os casos onde a dispersão do MTBF é pequena e há uma razão de custo-benefício favorável. A manutenção preventiva deve ser revisada constantemente para adequar os intervalos às necessidades do componente. Além disso, também temos que determinar melhorias para elevar o nível de execução. A manutenção corretiva programada é um tipo de manutenção proativa, pois é executada antes da ocorrência do modo de falha funcional. Esse tipo de manutenção é um processo cíclico de diagnóstico e prescrição. É composta por dois tipos de tarefa: inspeção sensorial baseada no tempo, feita em intervalos pré-determinados para avaliar o grau de deterioração do componente e identificar previamente a ocorrência de modos de falha potencial. Aqui temos um paradoxo interessante. A efetividade das tarefas baseadas no tempo depende da determinação do melhor intervalo, que idealmente é feita com base nos dados estatísticos do desempenho dos componentes. No entanto, quem está iniciando na manutenção proativa normalmente não possui dado nenhum. Nesse caso, podemos inicialmente pecar pelo excesso, desde que haja o comprometimento do planejamento de execução de manutenção de avaliar periodicamente o intervalo de inspeção de todos os componentes. O objetivo é corrigir os intervalos, elevar a efetividade da inspeção e reduzir a demanda de trabalho da manutenção. Da mesma forma, deve haver o comprometimento do mantenedor em registrar corretamente todos os dados referentes às atividades de manutenção. Caso contrário, jamais teremos informação suficiente para melhorar a determinação dos intervalos de inspeção. Com base na condição encontrada na inspeção, o mantenedor deve avaliar o modo de falha potencial, analisar e identificar as suas causas
e prescrever uma ação de reparo necessária para eliminar o modo de falha potencial antes da ocorrência do modo de falha funcional. A prescrição do reparo não implica necessariamente na substituição do componente, podendo haver casos onde seja necessário apenas restabelecer a sua condição básica. Para que a manutenção corretiva programada seja realmente efetiva, devemos ficar atentos a 4 pontos. O primeiro ponto de atenção é a determinação do intervalo de inspeção sensorial, pois pode ocorrer excesso de tarefas quando o intervalo é desnecessariamente muito menor do que o intervalo PF. No início, isso é normal, pois como não temos dados suficientes para determinar o intervalo corretamente, normalmente pecamos pelo excesso. Já presenciei diversos casos onde a inspeção era feita semanalmente há vários anos sem nunca ter sido detectada sequer uma anomalia. Mesmo assim, nem o planejador de execução da manutenção nem o mantenedor jamais pararam para fazer uma avaliação desses casos e nenhuma revisão do intervalo foi promovida. Isso nada mais é do que um grande desperdício dos recursos humano e financeiro da empresa. A falta de correção do intervalo eleva significativamente a carga de trabalho da manutenção. E essa é uma das principais causas da maioria dos gestores reclamarem constantemente da falta de recurso humano para realizar a manutenção que é necessária. O segundo ponto de atenção é o contrário do primeiro, onde o intervalo de inspeção não pode ser maior do que o intervalo PF, pois a probabilidade de inspecionar e não identificar o modo de falha potencial é muito elevada. Entre uma inspeção e outra, já teremos a ocorrência do modo de falha funcional. O planejamento de execução da manutenção deve avaliar esses casos e rever o intervalo entre as inspeções. O terceiro ponto de atenção, válido para todas as atividades baseadas no tempo, é a utilidade da extensão do intervalo PF. Se o intervalo PF não for maior que o tempo de resposta da manutenção, mesmo que o modo de falha potencial seja identificado, a manutenção não conseguirá agir antes da ocorrência do modo de falha funcional. Observe que a extensão do intervalo PF é relativa. Dizemos que o intervalo PF é útil para a manutenção quando a priorização, planejamento, preparação, programação e execução podem ser feitas dentro desse intervalo, antes da ocorrência do modo de falha funcional. O tempo de resposta da manutenção é fortemente influenciado pela gestão de fornecedores e de materiais de manutenção. O quarto ponto é o que diferencia o mantenedor do trocador de peças, que é a identificação das causas dos modos de falha potencial, pois além do sobreuso podemos ter diversas outras causas. Veja esse exemplo, o trocador de peças fez a inspeção sensorial de um rolamento e identificou a ocorrência do modo de falha potencial, que era a deterioração elevada do componente. Em seguida, abriu uma solicitação de manutenção que foi enviada ao PCM. Ao receber a solicitação de manutenção, o PCM abriu uma ordem de serviço solicitando a substituição do rolamento deteriorado. Essa OS foi para outro mantenedor, que quando recebeu foi até o local e promoveu a substituição do rolamento. 15 dias depois, o mesmo modo de falha reincidiu. A elevada taxa de reincidência de falhas é um forte indicador de que a empresa possui diversos trocadores de peça dentro da sua equipe de manutenção. Em muitas empresas, 60% das falhas reincidem no período de 1 ano. Esse indicador por si só mostra a importância da capacitação e formação adequada de mantenedores. Nas empresas que implementam TPM e WCM, além da manutenção das condições básicas, o operador participa fortemente da inspeção sensorial dos componentes dos equipamentos. Isso permite a prevenção da deterioração forçada e a identificação precoce das anomalias, pois os operadores estão em contato direto com o equipamento. Isso ajuda muito as equipes de manutenção, pois as tarefas de inspeção sensorial são a maior demanda dos planos de manutenção proativa. A manutenção preditiva é um tipo de manutenção proativa, pois é executada antes da ocorrência do modo de falha funcional. Assim como a manutenção corretiva programada, a manutenção preditiva é um processo cíclico de diagnóstico e prescrição. É composta por 2 tipos de tarefas: a medição de parâmetros indicativos de deterioração
que é feita baseada no tempo em intervalos pré-determinados, e a prescrição do reparo do modo de falha potencial ou restabelecimento das condições básicas do componente, que é feita com base no estágio de deterioração do modo de falha potencial. A manutenção preditiva é mais precisa e assertiva do que a manutenção corretiva programada, pois é feita através de instrumentos de medição, que permitem a identificação dos modos de falha potencial tão logo eles comecem a ocorrer. A sua efetividade também é influenciada fortemente pela determinação dos intervalos de medição, ou seja, dos intervalos de inspeção. Da mesma forma que na manutenção corretiva programada, a manutenção preditiva demanda atenção nos 4 pontos explicados anteriormente. Atualmente, com a evolução da tecnologia de monitoramento e telemetria, a medição de diversos parâmetros pode ser feita continuamente com diagnósticos precisos em tempo real. Isso elevou muito a eficácia da manutenção preditiva, pois eliminou a imprecisão causada por intervalos de inspeção mal dimensionados. Essa evolução também trouxe a possibilidade de prescrições automáticas feitas pelo uso de inteligência artificial, aliviando o trabalho do Departamento de Planejamento de Execução da Manutenção. Veja que a manutenção prescritiva não é um novo tipo de tarefa de manutenção, mas simplesmente a prescrição do reparo feito de forma automática pelo uso de inteligência artificial. É bom ressaltar que a manutenção preditiva não previne a ocorrência do modo de falha potencial. Ela apenas prevê, permitindo a prescrição de uma tarefa de reparo antes da ocorrência do modo de falha funcional e, consequentemente, da falha funcional do equipamento. O que previne a ocorrência prematura do modo de falha potencial são as tarefas de estabelecimento e manutenção das condições básicas. Por último, temos a manutenção corretiva planejada, mais conhecida como Run to Failure, ou operar até falhar. A manutenção corretiva planejada é um tipo de tarefa reativa, pois é realizada após a ocorrência do modo de falha funcional. Esse tipo de tarefa se aplica a alguns modos de falha de baixa criticidade, onde o planejamento de execução da manutenção avalia os riscos da ocorrência do modo de falha funcional, optando por deixar o componente operar até perder totalmente a sua função. É comum ver empresas com diversos componentes que apresentam modos de falha funcional com criticidade zero incluídos nos seus planos de manutenção proativa. Isso, além de não trazer nenhum benefício para a confiabilidade e eficiência dos processos produtivos, gera gastos e sobrecargas do planejamento de execução e também da execução da manutenção. É nesses casos que a manutenção corretiva planejada é indicada. Existe um tipo de padrão que determina o sucesso ou fracasso da manutenção, impactando no desempenho dos equipamentos e também no custo de manutenção. Embora seja vital para a gestão de ativos, normalmente não é dada muita atenção a esse tipo de padrão. Estou falando dos planos de manutenção proativa. Os planos de manutenção proativa têm como objetivo garantir o pleno desempenho das funções do equipamento, por meio da prevenção da deterioração forçada, da avaliação do grau de deterioração dos componentes e da eliminação dos componentes deteriorados antes da ocorrência do modo de falha funcional. Na prática, todos os recursos da manutenção são consumidos em 2 caminhos: na execução desses planos ou no tratamento das falhas decorrentes da sua ineficiência. Os 3 problemas apresentados pelos planos de manutenção são padrões inexistentes, ou seja, não temos plano para aquele componente, padrões não cumpridos, a pessoa não executou da forma como deveria ou simplesmente não executou, e padrões inadequados ao resultado que deveria promover, ou seja, a prevenção do modo de falha funcional. Por esse motivo, os planos de manutenção proativa não podem ser estáticos. Eles devem ser revisados e aprimorados constantemente, alinhando o trabalho executado pelos mantenedores com os objetivos estratégicos da gestão de ativos. Sempre que for elaborar um plano de manutenção proativa, lembre-se dos conceitos que nós desenvolvemos ao longo desse vídeo. A presença de mantenedores ao invés de simples trocadores de peça é o que diferencia a manutenção classe mundial, que proporciona excelentes resultados,
da manutenção que apenas apaga incêndio e gera custo para a empresa. Se você reconhece que a sua empresa enfrenta esses desafios, entre em contato conosco ainda hoje. Conheça nossas soluções de gestão de ativos e descubra como transformar sua operação. Temos certeza que somos o parceiro ideal para assessorar a sua empresa na implementação de um sistema inteligente de gestão de ativos, totalmente alinhado às demandas e tecnologia da indústria 4.0. Se esse vídeo foi útil a você, peço que dê um like. Se acredita que possa ser útil para mais alguém, compartilhe. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradeço a sua atenção, muito obrigado e tenha um ótimo e produtivo dia.